havia prometido para vocês, hoje nós vamos falar sobre o projeto Cabobu. Afinal, o que foi o projeto Cabobu? As pessoas, talvez um pequeno número delas ainda acredite que o projeto Cabobu se voltou somente à produção de supapo, dos tambores, dos atabaques. Então eu venho aqui para dizer para vocês que o Cabobu não era só isso. Que o Cabobu era um projeto que tinha uma abrangência muito maior que isso. E vou explicar como aconteceu isso aí. Na época em que o Giba Giba pensou em fazer esse projeto, ocorreu numa das vindas dele na terra natal, que é Pelotas, e constatou que aqui as pessoas não conheciam o tambor de supapo, ou simplesmente o supapo, né? Porque já que ele é um instrumento, a gente deve chamar ele pelo nome. Não se diz tambor de pandeiro, né? Ou tambor de bumbo, ou tambor de surdo, não. É supapo, como se chama o surdo de surdo, o pandeiro de pandeiro. Então, o simples pronunciar a palavra supapo já define que é um instrumento. Bom, sabidamente, por alguns, Pelotas, o estado do Rio Grande do Sul, ele, na época, ele era conhecido como se não tivesse uma cultura negra. Até muitas vezes em que eu me apresentei no Carnaval de Santa Catarina, isso foi no período de 10 anos, muitas pessoas se surpreendiam em saber que a bateria era aqui do Sul, que eles não acreditavam que existisse carnaval aqui no Sul, que fosse uma terra só de europeus, de italianos, portugueses, etc., né? Então eles se surpreendiam com esse fato de haver uma bateria aqui do sul do estado e principalmente com a qualidade rítmica que a gente sempre teve aqui na terra. Então eu me lembro de um episódio que tinha um cidadão com a camiseta da Viradouro no palco, nos assistindo, isso no Lagoa Yacht Club, era o maior clube de Santa Catarina na época, a nível nacional, em que ele estava assistindo a bateria e no intervalo ele me procurou e perguntou: qual é a região que vocês são do Rio de Janeiro? Eu digo: não, mas nós não somos do Rio de Janeiro, nós somos do Rio Grande do Sul, da cidade de Pelotas. E ele ficou: não, mas não existe carnaval no Rio Grande do Sul. Eu expliquei: não, existe sim, existe e já foi um dos melhores carnavais do Brasil. Né? Então, diante desse fato, vocês têm a noção do seguinte: como a nossa região, como a nossa terra aqui, o Rio Grande do Sul, não existia para fora do estado a cultura negra, simplesmente ela não existia. E foi isso que o Giba fez. Ele pegou o supapo, tá? Pegou o projeto Cabobu, tá? E através do supapo, tá? Por meio do projeto Cabobu, o plano era exaltar essa cultura afro, a qual tinha sido extinguida da história do Estado, se é que vocês me entendem. A história do Rio Grande do Sul, a história gaúcha, tá? O negro ele não foi incluído, ele foi excluído dessa história. E a intenção do Giba era contar a história gaúcha, tá? Com a inclusão da história do negro na construção do Estado, inclusive. E aqui em Pelotas isso é muito forte. Os prédios mais históricos da cidade, todos eles têm a mão de obra escrava, a mão de obra dos negros que construíram Pelotas, praticamente. E até hoje são prédios que estão aí visíveis ao conhecimento de todos, né? Bom, baseado nisso, então, a gente já entende o porquê que o projeto Cabobu foi feito. Tá? Então, começou o andamento dele.
A primeira etapa seria a construção de 40 supapos. 40 supapos. Então, começou a primeira etapa na escola de samba do Fragata, Unidos do Fragata. Tá? Depois houve a transferência para o Colégio Municipal Pelotense. Então lá eram dadas aulas de as oficinas, no caso a parte teórica e a parte prática, ou seja, era passado para os alunos, para os interessados, as medidas do modelo do supapo, a forma do supapo, como ele era desenhado, para poder fechar a madeira e ficar no formato cônico, como o supapo é conhecido. E depois, no outro setor, eram feitas oficinas práticas da construção do instrumento em si. E assim foi feito durante alguns meses, tá? A parte teórica das dimensões, das medições do instrumento cabia a mim, já que eu era o projetista do instrumento. Tá? Eu tive que definir o formato dele, como encontrar o formato cônico com a madeira fechada. Isso foi feito sem ter um instrumento pronto, como há muitas informações equivocadas, que consta que as informações foram dadas através do instrumento pronto, nem poderia ser através do instrumento pronto, porque não existia um instrumento pronto. Né? Não tinha um instrumento à mão que eu pudesse olhar e dizer, olha, é assim, não existia. Não tinha. Depois que foram feitos todos os ajustes, todas as descobertas, inclusive a metodologia empírica com que foi encontrada as proporções ideais para o instrumento, altura, largura, tudo, tá? É que a gente passou a ter esses parâmetros. Então, feitos esses esclarecimentos, tá? A gente segue nesse entendimento. Então, o supapo ele foi feito durante alguns meses, foram construídos 40 supapos, né? Depois, então, a próxima etapa seria formar já grupos, no caso, grupos de percussão, para fazer uma apresentação a nível com repercussão nacional, como de fato foi feito isso aí. Vieram vários artistas do Brasil todo, do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, etc., como todos sabem. E a partir daí, então, o supapo passou a ser um elo de ligação para o entendimento de que no Rio Grande do Sul existia a cultura gaúcha, de que o negro se fazia presente no Rio Grande do Sul. Né? Então, esse era o objetivo do Giba-Giba, era transferir através do projeto Cabobu a existência do negro no estado do Rio Grande do Sul, que até então era quase que ignorado. Bom, gente, então esses processos todos, eles não foram feitos assim da noite para o dia. Eles passaram por algumas etapas de elaboração, só que houve uma interrupção nesse processo todo. E o Cabobu não atingiu o objetivo que deveria atingir, né? Que era a repercussão a nível estadual, nacional e até mesmo internacional, que era o objetivo do projeto seguir. E por que houve essa evasão? Por quê? O que houve no meio do caminho que aconteceu isso? Talvez essa seja uma pergunta que ninguém se faça, até mesmo que as pessoas desconhecem, muitas delas, o que foi o projeto Cabobu. Então, o projeto, na verdade, ele foi interrompido. Ele foi interrompido no nascedouro. No nascedouro ele foi interrompido, porque com a distribuição dos instrumentos de percussão, o supapo, para as escolas, para comunidades, para grupos musicais, a partir de então, houve uma ascensão muito grande de interesses musicais, as quais passou por cima do objetivo que era o projeto. Então, o projeto Cabobu, de um projeto de nível
a nível de um entendimento cultural, passou a ser, erroneamente, um projeto do Supapo. Então, isso aí é preciso deixar esclarecido para as pessoas que o Kabobu não foi um projeto pro Supapo. O Supapo é um símbolo sagrado da africanidade, ao qual o projeto Kabobu tinha como uso, como um símbolo ao qual ele iria transferir para o conhecimento do país, no mínimo do país, a existência da cultura aqui no Sul. Tendo Pelotas como a terra de existência de maior número de negros ou de escravos na época, né? Isso se deu por um motivo. Porque os escravos que chegavam na Bahia, no Rio de Janeiro, que não se comportavam bem, que eram rebeldes, eles eram transferidos para cá, aqui para o Sul, como forma de castigo. Por quê? Porque as charqueadas aqui no Sul, elas tinham um sistema muito severo. Tanto que a vida de um escravo aqui, ele ia no máximo a 8 anos de vida em trabalhos nas charqueadas. E assim era feita toda essa transferência escrava aqui para o Sul, dada a crueldade com que eles eram tratados, e o tempo de vida deles era muito reduzido. O máximo que eles duravam era 8 anos em trabalho escravo, em média de 4 a 8 anos. Muito pouco tempo, talvez até meses. Porque imaginem um ambiente que todo contaminado com animais mortos, né? Umidade, todo tipo de má condições de sobrevivência humana que vocês possam imaginar, era o estado das nossas charqueadas. Não era vida para um ser humano, era vida para animal, que era como os negros eram tratados, como animais. Porque na época havia o entendimento de que negro não tinha alma, de que negro não tinha espírito, de que negro era apenas um animal. E assim era tratado como animal. Então vejam bem qual era o objetivo do Kabobu. Era trazer tudo isso ao conhecimento, trazer ao conhecimento para que isso fosse exposto para as pessoas conhecerem, saberem e falarem sobre isso, né? Mas houve essa interrupção no meio do caminho, os motivos pelos quais também não vem ao caso, não é o nosso objetivo aqui levantar polêmicas, por que isso, por que aquele outro, não é o nosso objetivo. O objetivo é explicar o que foi o Kabobu. Tá? E o Kabobu foi isso. E continua sendo isso, porque esse trabalho não terminou. Esse trabalho continua sendo feito através de uma maneira diferente, mas ele continua sendo feito porque hoje se conhece muito mais da cultura afro do que se conhecia no ano 2000, que foi o ano em que foi feito o show de encerramento da primeira etapa, tá? Que muitos confundem que estavam na apresentação do ano 2000 e dizem eu estava no projeto Kabobu. Não, o projeto Kabobu ocorreu durante o ano de 1999. Ele completa 20 anos esse ano, está completando 20 anos esse ano de 2019, não é em 2020. Tá? Então ele ocorreu no ano de 1999, tendo o show de encerramento da primeira etapa no ano 2000. Tá? Então, gente, há mais coisas importantes a falar sobre o projeto Kabobu. Esse é um primeiro vídeo de introdução. A seguir, depois desse vídeo, o próximo vídeo, nós vamos fazer o entendimento da importância do que foi esse projeto, mesmo ele tendo sido interrompido, o que ele causou, o que ele gerou,
tá? O que ele transformou, o que ele até hoje muda, o que ele representa até hoje na vida das pessoas, tá? Os movimentos que foram criados em torno, baseados no projeto Kabobo, tá? Qual a magia desse instrumento, qual o significado de ancestralidade que ele tem, que através dele que deu início a todo essa busca de conhecimentos que a gente tem hoje, pela africanidade, pelas injustiças que foram feitas a seres humanos. Tá? Quando eu falo isso, eu me coloco na condição de não ser um descendente de escravo, mas ser um descendente de seres humanos que foram escravizados. Tá? Porque o negro ele era tido como um animal. Tá? Então, hoje, é dado o direito ao negro a falar da própria cultura. E esse é um direito ao qual o negro não pode abrir mão. Como um ser humano, ele não pode abrir mão. O negro não pode ficar calado, o negro não pode deixar que falem por ele, o negro tem que se movimentar, o negro tem que ter voz ativa, o negro tem que ir atrás do próprio conhecimento, tem que se instruir, até mesmo para saber quem é, buscando a sua própria identidade. Esse é o meu pensamento. Então eu penso da seguinte forma: não se trata de excluir pessoas, não, se trata de inclusão. Inclusão de pessoas na sociedade, para que a gente busque uma sociedade igualitária, para que a gente busque ter os nossos direitos preservados como seres humanos, já que todos nós somos iguais perante a criação, então que esses nossos direitos sejam respeitados. E esse era o grande objetivo do projeto Kabobo, como no vídeo próximo nós vamos explicar melhor. Então, vejam bem, gente, o que está sendo dito aqui não é com o objetivo de separar pessoas, de dar direito a A, B ou C, de falar ou não sobre o supapo. Ao contrário, o objetivo aqui é de ter o direito à inclusão, a inclusão de uma cultura dentro do contexto ao qual ela foi excluída. E isso inclui pessoas, isso não exclui pessoas, isso inclui pessoas. Tá? Porque a gente não pode ter o entendimento de que procurar o direito de um, tá, necessariamente esteja ligado a corromper o direito do outro. Jamais, jamais eu iria compactuar com esse tipo de raciocínio, até mesmo que isso não seria um exemplo para quem busca a convivência comunitária, a quem tem uma vida voltada ao ensinamento de jovens, de crianças, até mesmo de adultos, como tem sido a trajetória da minha vida. Então, o objetivo desses vídeos é fazer uma inclusão e, acima da inclusão, uma comunhão de entendimentos, de etnias, de culturas, jamais de separativismo, jamais de preconceito radical. Eu não compactuo com isso, mas também eu creio da seguinte forma, que os reparos têm que serem feitos, tá? As justiças às quais o tempo excluiu da história têm que ser reparadas, e isso não se trata somente do negro, isso se trata com todo tipo de etnia ou preconceito ao qual o ser humano tenha, porque o preconceito é próprio do ser humano, não é só o racismo que faz parte do preconceito. Há vários tipos de preconceitos, preconceito de altura, de peso, de entendimento de beleza, muitas vezes da deficiências físicas. Então, o objetivo aqui é lutar contra qualquer tipo de preconceito, deixar o ser humano igual ao outro, porque só quem vive dentro das diferenças sabe como é importante ser considerado igual ao próximo. E esse é o objetivo desses vídeos, tá? É incluir pessoas dentro de um padrão social em que todos se tenham e se sintam iguais a todos, porque assim o é. Se há essa distorção do tempo em que as pessoas se sentem discriminadas, diferenciadas, isso é próprio da ignorância humana. Isso não é da natureza. Isso é da ignorância humana que é gerado tudo isso.
E com esses vídeos eu espero estar colaborando para que essas diferenças se desfaçam, para que tanto o racismo ou qualquer tipo de preconceito seja banido da nossa sociedade, tá? Que o ser humano, independente da cor, do peso, da altura, tá? Da religião, seja respeitado pelo que ele é e não pelo que ele tem a dar ao próximo como interesse material. Não, é pelo valor humano, pela personalidade, pelos valores ancestrais que nós trazemos conosco, pela nossa moralidade, por nossos princípios, e jamais pregar aqui o separativismo, jamais pregar aqui tá, como é que eu vou explicar, o confronto, né? Jamais a inclusão é o objetivo maior ao qual nós buscamos. Tá? Então, esses vídeos estão sendo feitos com bastante empenho, até com uma certa dificuldade. Como vocês podem notar, eu estou meio rouco, mas assim mesmo eu procuro fazer esses vídeos na intenção de esclarecer, trazer o esclarecimento para as pessoas, para que esse momento em que o Cabobu, o projeto Cabobu, completa 20 anos, haja feito o entendimento de tudo que ele representa na nossa sociedade, de tudo que ele mudou a nossa vida e de tudo que ele daqui para frente vai mudar ainda mais. Porque há nesse momento um interesse muito grande de várias pessoas, independente de religião, independente de etnia, em que estão voltadas a fazer a compreensão dessas injustiças e dessas diferenças que a história causou na nossa formação. Então, esse é o nosso objetivo, é colaborar dentro de um todo, já que a coisa do supapo hoje em dia é tão importante na nossa cidade, no nosso município, tá? E eu, como único representante vivo daquela trilogia que foi o projeto Cabobu, Giba Giba, Mestre Batista, tá? Só restou eu, além da minha mãe, que também foi uma participante, só que uma figura oculta através do projeto. Então, eu venho aqui trazer a minha contribuição como um protagonista dessa história, tá? E, enfim, tentar esclarecer coisas que muitas vezes as pessoas não entendem, e por não entenderem, está havendo muita distorção. Então, é preciso a gente estudar, é preciso a gente pesquisar, corrigir-se e não se dizer dono de verdade alguma, até porque as informações são muito inexatas, não se pode ter certeza absoluta de nada. Então, nós temos sim que colocar nessa mesa de discussão todos os entendimentos, todos os pontos de vista, para que possam ser corrigidos, para que a gente possa entrar no entendimento comum, tá? E muitas vezes, infelizmente, dentro do contraditório, porque se não houvesse o contraditório, a gente não poderia chegar ao entendimento comum. Então, o contraditório é necessário. Então, que eu espero ter prestado mais uma vez nesse vídeo a minha colaboração para que a gente consiga seguir trilhando nessa estrada de buscar o entendimento, de inclusão e jamais de exclusão. Porque assim como eu busco a inclusão, eu não quero ser excluído e nem posso ser excluído. Tá? Porque o negro já foi excluído tanta coisa do negro. Não pode excluir do negro a própria cultura. Porque se excluir do negro a própria cultura, então não resta mais nada. Esse sim é o verdadeiro preconceito. Tá? Então, para acabar primeiro com esse preconceito, nós temos que dar o direito ao negro de falar da própria cultura, porque é o único direito que ele tem, é o único direito vivo e real que o negro tem, é conhecer a si mesmo, é falar da própria cultura, saber quem ele é, mas isso também tem que partir da etnia, também tem que partir do entendimento, do conhecimento, que é buscando, é pesquisando, é conversando, que a gente chega a todos esses entendimentos. Então eu espero daqui para frente ser competente naquilo que eu tenho que passar para vocês, nessa missão, nesse legado ao qual me foi deixado por missão. Eu não escolhi, eu simplesmente tenho isso em minha vida
E eu espero fazer da melhor maneira possível em benefício de todos nós. Então, gente, isso tudo é o Projeto Cabobu. Isso tudo é o Supapo. Isso tudo é cultura. É a luta de todos nós contra preconceitos, contra essa coisa nefasta que tem que ser excluída da humanidade, que é o racismo, que a gente presencia isso diariamente, é um fato real, ninguém pode negar, não há racismo, há um racismo estrutural, velado. Isso aí ninguém pode negar que não existe, porque existe. E para isso tudo o Projeto Cabobu foi criado, para isso tudo o Projeto Cabobu ele é amplamente discutido, e esse é um centro de discussão que a gente tem que formar e seguir adiante para que esses preconceitos sejam cada vez mais fortemente combatidos, para que a gente viva numa sociedade mais humana e mais igual para todos nós. Para isso tudo, o Projeto Cabobu foi criado. Para isso tudo, se tem trabalhado durante 20 anos. Para isso tudo, muitas vidas são transformadas. E para mudar tudo isso, não adianta a gente ficar parado no tempo, reclamando. Há que se fazer alguma coisa, há que se falar, há que se instruir. As pessoas precisam se instruir, as pessoas precisam conhecer a realidade das coisas, para que até mesmo elas não sejam enganadas, para que até mesmo elas não sejam manipuladas. Tá? Porque o preconceito, ele passa por várias faces, até mesmo pela apropriação cultural, que é um outro tema que nós vamos abordar num vídeo próximo. Isso também é preconceito, e isso é histórico. Isso tudo a gente tem que trabalhar para que isso tudo seja mudado, para que a gente consiga alcançar os níveis de uma sociedade realmente humana, porque nós somos seres humanos. Isso tudo, gente, é o Projeto Cabobu. Vejam bem a grandeza desse projeto, porque eu posso testemunhar isso para vocês do pensamento do Giba Giba, do que ele pretendia com esse projeto, que era a inclusão do negro na cultura, ao qual ele foi excluído da história, falar das injustiças as quais o ser humano é capaz de fazer até hoje, até em proporções infinitas, indefinidas, né? Esse é o Projeto Cabobu, ao qual muitas pessoas já deram a vida. Esse é o Projeto Cabobu, ao qual já transformou vidas. Esse é o Projeto Cabobu, ao qual muitas pessoas têm como um facho de esperança. E esse é um projeto ao qual é minha missão dar seguimento naquilo que foi interrompido. É dar o entendimento naquilo que foi negado o entendimento. E é principalmente a minha missão definir como parâmetro a dignidade humana, a igualdade do ser humano perante ao próximo, para finalmente a gente poder olhar um para o outro e se chamar de irmãos.